Deus. Você que está em casa também, Deus abençoe você, a sua família, que você já esteja desfrutando da presença do Senhor através dos cânticos, né? Através da manifestação do Espírito do Senhor. Muito bem, pode saltar o endereço para nós aí? Jeremias 7,16. Abra sua Bíblia, liga seu tablet, seu celular já está ligado certamente. Agora é assim, né? Depois você não fecha a Bíblia, porque nós vamos, no decorrer da palavra, verificar ainda alguns versículos. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Então vamos lá, Jeremias 7,16. Tu, pois, não ores por este povo, nem levante por ele clamor ou oração, e nem suplique, porque eu não te ouvirei. Tu, pois, não ore por este povo, não levante por ele clamor ou oração, nem súplica, porque eu não te ouvirei. Interessante, né? Nosso assunto hoje é esse. Fala para mim. Ok, foi só um ensaio, vamos lá. Por que Deus proibiu de orar? Porque a Bíblia diz assim, orai sem cessar. Paulo diz aos Tessalonicenses. Depois ele mesmo diz, lá em 1 Timóteo 2,8, que eu quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas. Tiago diz que devemos orar uns pelos outros. Jeremias, o próprio Jeremias diz, clama a mim, eu vou te responder coisas grandes e ocultas que você não sabe. O Senhor Deus fala através quando fala lá com Salomão, que se o meu povo orar e se humilhar, né, se converter, buscar a minha face, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. E agora Jeremias vem com essa palavra, com essa declaração dizendo, tu, pois, não ore por este povo, nem levante por ele clamor algum, nem súplica, nem oração, porque eu não te ouvirei. Então já vamos desfazer logo essa dúvida de cara para que você possa entender. Vamos deixar claro então, desde já, que esse não é um mandamento, mas uma ordem dada especificamente a Jeremias. Observar o pronome tu não ores por este povo. Então era um mandamento específico, era algo específico para Jeremias, não era um princípio, não é um mandamento. Portanto, preste atenção, isso não está invalidando a oração intercessória. Fala assim, bem. Já esclarecido, amém? Pois é, mas acontece que Deus não diz nada sem sentido, Deus não diz algo que não tenha proveito ou que não traga para nós lições, sim ou não? Então vamos ver por que Deus estava proibindo Jeremias de orar pelo povo. E a primeira coisa, é porque havia um juízo de Deus sobre o povo. O que eu falo? E isso era inevitável. A nação estava sendo invadida, ia ser invadida, destruída. Querido, leia o livro de Jeremias, fica como dever de casa para você. Jeremias, durante 30 anos, Jeremias pregou e avisou que viria esse castigo, esse juízo sobre o povo. E por que isso viria? Por causa da idolatria, da feitiçaria e a desobediência do povo. Dá uma olhada no verso 17 e 18. Porventura não vês tu o que anda fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo, as mulheres preparam a massa,
para fazer bolo à rainha do céu e oferecem libação a outros deuses para me provocar a ira. Veja bem, o povo abandonou Deus, se envolveu com idolatria, feitiçaria, rejeitaram as orientações divinas, então não havia a possibilidade de escapar do juízo de Deus. Qual é a lição aqui para nós? A lição para nós aqui é essa: Deus não salva, Deus não ouve incrédulos. Deus não salva, Deus não ouve aqueles que não dão ouvido a palavra de Deus, aqueles que persistem no erro sem obedecer a palavra dele. Uma certa pregadora diz que teve uma revelação do Senhor que ela deveria ir aos 4 pontos cardeais do Brasil e ungir o Brasil para que seja protegido dos demônios que agem dentro do Brasil. Queridos, não é de unção que o Brasil precisa de conversão. Amém, gente? Ok. Qualquer coisa você folga a máscara e fala assim, amém, e volta. Mas por favor, não me entendam mal. Mas a grande verdade é que muitas das nossas orações são para pedir a Deus para abençoar e proteger os nossos parentes não crentes. Isso é bom, é verdade, querido. Mas às vezes nós não oramos ou esquecemos de orar pela salvação deles. É importante que um pai e uma mãe ore pelos filhos. Eu mesmo faço isso todos os dias, querido. Mas há pais que eles oram para que os filhos passem no vestibular, para que os filhos passem no concurso, para que os filhos tenham prosperidade, para que eles tenham um bom emprego, para que eles tenham saúde, que Deus lhes dê o livramento, mas não oram pela conversão deles. Eu sempre cito aqui, gosto demais do versículo 4 de 3 João, que diz assim: não há prazer maior para mim do que ver que meus filhos andam na verdade. Então, querido, você que é pai, você que é mãe, claro que nós gostamos de ver os nossos filhos bem-sucedidos, queremos isso, batalhamos para isso, investimos neles para isso, mas, querido, não há prazer maior, não há bênção maior do que saber que eles andam na verdade, ou seja, que eles são convertidos ao Senhor. Não tem nada nesse mundo que pague essa alegria. Mas parece que nós perdemos um princípio deixado por Jesus, que é melhor entrar no reino dos céus mesmo sem um dos membros, do que todo o corpo perfeito e parar no fogo do inferno. Ou seja, para nós, às vezes, a vida material é mais importante do que a vida espiritual. E não é assim. Boa parte das nossas orações são para pedirmos bênção, para pedirmos cura, para pedirmos livramento, prosperidade material para as pessoas não crentes, como se isso fosse mais importante do que a salvação delas. Ei, gente, quanto estão entendendo? Amém? Eu não sou contra esse tipo de oração, querido. O que eu quero dizer é que muitas vezes nós não oramos pela conversão dessas pessoas. Alguém contou que estava indo para a igreja e encontrou o vizinho que estava passando muito mal e disse: olha, eu estou indo lá para a igreja e eu vou pedir oração pelo senhor lá. E ele respondeu: ok, pode orar, mas eu não acredito nessas coisas. Eu pergunto, adianta orar para alguém que não leva Deus a sério? Às vezes nós damos uma de bom mocinho, né? As pessoas nos contam uma situação, um problema, e aí a gente logo, né, dando uma de bom mocinho, a gente diz: ok, eu vou orar por você, vou pedir oração por você. Ele vira para você e fala assim: legal, obrigado pela força. O mais importante mandamento deixado por Jesus não é que nós sejamos intercessores, mas que nós sejamos pescadores de alma. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura.
Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Marcos 16. Então, querido, voltando ao caso da pregadora que disse ter tido aquela revelação do Senhor, não é de corrente de oração, não é de prosperidade, não é de unção que o Brasil precisa. O Brasil precisa é de conversão, é deixar a idolatria, é deixar a feitiçaria, é deixar a impunidade. Gente, num país onde a idolatria, a feitiçaria, o alcoolismo, as drogas, a promiscuidade imperam, como é o nosso caso, tragédias vão acontecer sempre. E só há uma maneira de evitar isso: é Jesus no coração das pessoas. E a responsabilidade é minha, é sua, porque o mandamento de Deus é para que nós pregássemos a palavra, que nós fizéssemos discípulos. Ah, vamos proibir a venda de bebida nas estradas para evitar os acidentes. Gente, o problema não está na bebida, o problema está na pessoa, na postura da pessoa. Como aquela mulher que chegou e foi lá no bar do vizinho e falou: eu vim pedir o senhor para o senhor não vender bebida alcoólica para o meu marido. Gente, isso vai resolver alguma coisa? Ele não vai vender, ele dobra a esquina e toma no outro. Então a primeira razão por que Jeremias foi proibido de orar é porque havia um juízo de Deus sobre o povo. Segunda razão, porque o povo se recusava a ouvir a palavra de Deus. O que eu falei? Isso mesmo, dá uma olhada no verso 23. Mas isso lhes ordenei dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o meu caminho, o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Segura aí, querido, você quer que a sua vida vá bem? Então você precisa ouvir a voz de Deus e andar nos seus caminhos. Continuando, mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, andaram para trás e não para diante. Segura aí, olha para mim. Você quer andar sempre para frente, nunca andar para trás? Dá ouvido à voz de Deus. Obedeça os seus mandamentos. Continuando, desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito, até hoje, enviei-vos todos os meus servos, profeta, todos os dias madrugando e enviando, mas não me deram ouvido, nem inclinaram os seus ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que os seus pais. Prestaram atenção? O povo se recusa a ouvir a voz de Deus, e aí, querido, as coisas só pioravam. Resumindo, não há bênção para quem não quer Deus. Deus não tem compromisso para quem não tem compromisso com Ele, querido. Isso deve ficar bem claro. Repete comigo: Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Existem as bênçãos gerais de Deus, que nós chamamos as bênçãos gerais. Mateus fala lá em capítulo 5, 45, dizendo que Deus manda indiferentemente o sol e a chuva para todas as pessoas. São as bênçãos gerais de Deus. Deus não faz chover na minha horta e dá sol na horta do vizinho ou vice-versa. Mas, querido, há as bênçãos que nós chamamos as bênçãos particulares. E essa Deus as tem reservado para o seu povo, para aqueles que obedecem a sua palavra. Aleluia. Há pessoas que não querem nada com Deus, querido, até zomba veio da palavra, mas querem ser abençoadas. Se perguntar a qualquer pessoa, chegar num grupo de pessoas, quem quer ser abençoado? Todo mundo quer ser abençoado. Mas a pergunta é: você é obediente a Deus? Essa é a questão. Ah, mas Deus é fiel. Eu sei, claro que sei. Mas e nós? E você? É fiel?
Você tem sido fiel a Deus nos seus dízimos, nas suas ofertas? A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que o mandamento do Senhor, que assim como Cristo nos perdoou, nós também devemos perdoar uns aos outros. Você tem perdoado, querido, aqueles que têm maltratado, têm te ofendido? A palavra de Deus diz que nós não devemos amar o mundo, nem o que no mundo há. Você tem sido apegado ao mundo, você tem amado as coisas desse mundo? A palavra de Deus diz, não adulterarás. Você tem sido fiel ao seu cônjuge? O mandamento é não roubarás. Você tem sido honesto nas suas transações, nos seus negócios? Diz a palavra, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente a que for boa para edificar. Querido, como é que tem sido o seu vocabulário, o seu linguajar? Essa é a questão fundamental, querida. Você leva Deus a sério? Você obedece a palavra de Deus? Querido, Deus não é quebra-galho de ninguém. Desobediente não precisa de bênção, desobediente precisa de arrependimento. Leva a Deus a sério, leve a Bíblia, a palavra de Deus a sério, e você será abençoado. Não é isso que está dizendo o verso 23? Mas isso lhe ordenei dizendo, dai ouvido à minha voz, e eu serei vosso Deus, vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que você vá bem. Querido, Deus quer que a gente vá bem, Deus quer sucesso para nós, Deus quer que nós tenhamos prosperidade, Deus quer que nós tenhamos saúde, Deus quer que nós tenhamos uma vida de harmonia, Deus quer que nós tenhamos paz, ou seja, Deus quer o melhor para nós, mas o segredo é andar de acordo com a sua palavra. Por isso que diz Jeremias, não peça bênção por esse povo, porque o povo é infiel. Hoje há tanta gente que não quer nada com Deus, mas quer ser abençoada. Crente com a vida toda enrolada, infiel, mergulhada até o pescoço no pecado, mas querem ser abençoados. Ore por mim, pastor. Ore por mim, irmão. Ok, eu vou orar, mas como é que está a sua vida com Deus? Qual é o seu problema? Meu problema é que estou todo enrolado em dívida, meus negócios não prosperam, meu comércio não vai bem, no meu trabalho não vai bem, o que eu recebo não dá para nada, não consigo pagar minhas contas. Chama essa pessoa particularmente, meu irmão, como é que está a sua vida com Deus? Você tem sido fiel a Ele? Não. Meu irmão, então você está esperando o quê? Vamos ver se você ainda lembra do que eu sempre falo aqui. Deus não vai... De novo agora, Deus não vai contra. Se Ele diz que você deve trazer os dízimos da oferta à casa do tesouro, e Ele vai abrir a janela do céu e derramar bênção para você, que vem abastança, não é bencinha não, é abastança. Como é que Deus pode ir contra a palavra dele, irmão? Fica zangado comigo não. Pastor, olhe pelo meu casamento, que eu estou passando uma crise no casamento. Meu irmão, você tem respeitado a sua esposa, você tem respeitado o seu marido, você tem sido fiel ao seu cônjuge, você tem tratado bem, ou você tem andado vendo pornografias e coisa que não presta? Pastor, realmente eu tenho vacilado. Então, meu irmão, não espere que o seu casamento vá bem, porque Deus não vai. Pastor, eu estou com uma perturbação, negócio, não consigo dormir direito, é uma coisa terrível e tal, não sinto paz. Querido, você está armazenando no seu coração alguma ira, algum rancor, alguma mágoa, algum ódio, sede de vingança no seu coração? Tem algumas pessoas que eu realmente não consigo. Querido, não vai ter paz nunca. Você está entendendo? Terceira razão porque Deus pediu a Jeremias que não orasse, porque o povo recusava a correção. O que eu falei?
Verso 27, vamos lá. Dir-lhe-ás, pois, todas estas palavras, mas não te darão ouvido. Chamá-los-á, mas não te responderão. E lhes dirás, esta é a nação que não deu ouvido à voz do Senhor, o seu Deus, e não aceitou a correção. Já a verdade, não aceitou a correção, já pereceu a verdade e foi cortada da sua boca. Querido, como é difícil chamar o povo à correção. O povo não gosta de correção. Quem é que vem à igreja para ouvir, para ser corrigido? O povo vem à igreja porque quer ouvir coisa boa. E aí, se você é obrigado pelo Espírito Santo de Deus, às vezes, a agir de forma mais dura, às vezes reclama, mas eu não vim aqui para apanhar. Querido, eu já falei isso 1 milhão de vezes, vou continuar falando. Você não apanha do pregador, você apanha de Deus, se a sua vida estiver errada. Vocês continuam me amando? Querido, quebrar o termômetro não vai fazer a sua febre abaixar. Vai? Se você recusa uma receita médica, saiu do médico, chegou lá fora, rasgou a receita e joga fora, você não vai se curar. Deixar de vir à igreja não vai te ajudar em nada. Porque não podemos fugir da palavra de Deus. Porque Deus não vai. Ah, mas eu venho aqui, eu canto, eu amo estar aqui, cantar, parece que eu estou no céu, e às vezes eu dizimo, e dou uma oferta, e eu sei que Deus vai me abençoar. Não é bem assim. O problema do povo era o coração endurecido, ou seja, não aceitava a correção. Tiago diz assim, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Alguém já disse que quando nós damos um passo em direção a Deus, Ele dá 2 em nossa direção. Lembra da parábola do filho pródigo? Filho pródigo abandonou a casa do seu pai, foi para o mundo, gastou tudo que tinha e, resumindo a história que você conhece tão bem, foi parar lá num chiqueiro. E diz o texto então que de repente ele caiu em si, ele volta. E querido, está narrado isso, é bonito você descobrir algumas palavrinhas, você sabe que eu gosto disso, e diz que quando o pai o viu, o pai o correu para abraçá-lo, ou seja, ele vinha andando e o pai correu em direção a ele. Nossa Deus, como é difícil ouvir um amém e um glória a Deus, hein? Muitos querem ficar onde estão, muitos querem ficar lá no chiqueiro, querido, mas querem a fartura da casa do pai. Isso não existe. Você tem que sair do chiqueiro, tem que voltar para a casa do pai, porque no chiqueiro não tem bênção, bênção tem na casa do pai. Isso, melhorou. Então a mensagem da parábola do filho pródigo é isso, não há bênção longe de Deus, querido. Tem que mudar de vida, tem que se voltar para Deus, aí você vai ser abençoado. Oração intercessória é bom. Longe de mim negar o valor da oração intercessória. Eu mesmo faço muita oração intercessória, oro pelos meus filhos, pela minha esposa, pelos meus familiares, por vocês, cada um de vocês, pela igreja, por todos os ministérios, oro por pessoas que estão com problema, oro por cada uma delas, querido. Mas nós devemos lembrar de uma coisa, que nós não fomos chamados nós fomos chamados para proclamar o evangelho, para testemunhar. Atos 1:8 diz assim, e recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunho. É para isso que nós somos chamados. Porque a maior necessidade do mundo, querido, é de uma vida correta com Deus. Interceder é bom, mas nós fomos chamados para proclamarmos a palavra. Não passa pela minha cabeça que deixemos de orar intercessoriamente, mas passa pela minha cabeça que a oração intercessória não substitui testemunhar. Oração não é um seguro contra problemas. Oração não é uma apólice espiritual.
Mas a oração é uma maneira de nós nos aproximarmos de Deus e de corrigir a nossa vida com Deus. Quem não quer nada com Deus, não espere nada de Deus. Isaías diz lá: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Deus é para ser buscado e não somente as suas bênçãos. Até porque, querido, quando você busca Deus, as bênçãos virão naturalmente. Não é isso que Jesus falou? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as outras coisas serão acrescentadas. Deuteronômio 28, 1 e 2 diz: e serás que se ouvis a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos e fazer tudo quanto nele está escrito, o teu Deus te exaltará e sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando você ouvir a voz do Senhor. Querido, quando você buscar a Deus, você não precisa correr atrás de bênçãos, elas virão sobre você. Eu não correrei atrás de bênção, sei que elas vão me alcançar. Aleluia. A maior preocupação de Deus, querida, não é nos dar saúde, não é nos dar um bom emprego. A maior preocupação de Deus, querida, é que nós vivamos em comunhão com Ele, que nós vivamos junto dEle. E se nós vivermos junto dEle, Ele vai cuidar de nós. Ele sempre nos ouvirá. Mas se virarmos as costas para Ele, não adianta orar, porque Ele não vai ouvir. Amém? Você foi abençoado com essa palavra? Glória a Deus. Muito bem. Glória a Deus, né? Nós estamos chegando ao final. Tem duas pessoas que estão nos honrando com a visita, né? É o Tiago, que está lá no canto, né, Tiago? Tiago está chegando aqui para o bairro, para a cidade. Seja bem-vindo, viu, Tiago? Deus te abençoe. E o Isaac, que é amigo do Marquinho, né? Está lá também. Irmão Marquinhos não é mais visitante. Oscar não é mais visitante, nem a sua esposa. Pelo menos de primeira vez não são, né? Deus abençoe vocês, viu? Alegria, um prazer poder receber vocês. Tá? Que Deus continue abençoando. Que nós tenhamos uma semana abençoada, de bênção, né? Glória a Deus. Fique em pé, vamos orar. Deus querido, nosso Pai, obrigado, Deus querido, muito obrigado, meu Pai, por esses momentos, ó Deus, que nós passamos aqui na Tua casa, Senhor, em comunhão com os irmãos, em comunhão com o Senhor. Deus, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, Senhor, que, ó Deus, o Teu santo e poderoso Espírito possa estar, meu Deus e meu Pai, completando, meu Deus e meu Pai, em cada coração, aquilo que só o Senhor, através do Teu Espírito, pode fazer, Pai. Deus, obrigado por cada coração que esteve aqui nessa noite, aqueles que estiveram ao alcance da nossa voz, da imagem, ó Pai, através da internet, que todos, ó Pai, sejamos abençoados, Senhor. Que o Senhor nos conceda, meu Deus e meu Pai, uma semana, meu Deus e meu Pai, de bênção, Pai. Deus querido, dá-nos também uma noite abençoada, Senhor. Deus Pai, leva-nos em paz aos nossos lares, meu Deus e meu Pai, e que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém?